Muito bem, gente, vamos ao nosso estudo. Hoje nós vamos para 2 Crônicas, capítulo 17. O título, olha lá, eles gostam disso. Rei Josafá, primeira parte, porque vai ter a segunda, então já, tá bom? Já está anunciado que tem a segunda parte. Vamos ver a primeira parte aqui, vai envolver 2 capítulos, 17 e 18, então nós vamos seguir um pouquinho aqui. Muito bem, tendo morrido o rei Asa, que foi aquele rei, um rei extraordinário, fez grandes reformas religiosas, foi objeto de um avivamento em Israel, mas no final da sua vida ele deu uma pisada feia, não conseguiu suportar a repreensão de um profeta, se aborreceu com isso e ficou afastado de Deus. Nesse ressentimento, nessa situação, ele não aceitou, não buscou a Deus para ser curado, se colocou na mão dos médicos, enfim, mas fez grandes coisas de um modo geral por Israel, por Judá. Agora então reina o filho dele, vai entrar aqui Josafá. Então nós vamos ler o capítulo 17, versos 1 e 2, dizendo assim: em lugar de Asa reinou seu filho Josafá, que se fortificou contra Israel. Ele pôs tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. Quando Josafá ele assume ali o governo ali do Reino do Sul, por isso que a gente chama de Judá, porque se refere ao Reino do Sul. Ao norte ficou conhecido como Israel, e embaixo ao sul como Judá. Quando ele inicia esse governo, ele cuidou da prioridade, da coisa que estava mais complicada naqueles dias, naquele período pelo menos, que era Israel. Israel era embora eles fossem da mesma irmãos, todos vindo da tribo de Abraão, mas criou-se um clima entre o Reino do Sul e o Reino do Norte muito sério, muito grave. E então ele se preparou para resistir aos ataques do Reino do Norte de Israel. Diz aqui no versículo 1 que ele se fortificou contra Israel. Primeira medida dele, proteção, se fortificou contra Israel, se protegendo desse que seria o seu principal inimigo. A partir daí, a observação que nós vemos aqui no versículo 3 é fundamental para a gente entender muita coisa que vai acontecer no reinado de Josafá, que é um reinado também extraordinário. Deus abençoou muito. Então diz aqui o verso 3 em diante, aqui o 4. O Senhor foi com Josafá porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, considerando aqui Davi, seu pai, no sentido de descendência. Ele não era filho direto de Davi, mas da descendência de Davi. De Davi, seu pai, não procurou a Baalins, antes procurou a Deus de seu pai, ao Deus de seu pai, e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Então, uma coisa que o escritor bíblico já vai dando um norte aqui, é como que era o comportamento, como que era a vida de Josafá com respeito a Deus. E é aqui que a gente entende muito do que vai acontecer. Inicia o versículo 3 dizendo: o Senhor foi com Josafá. Só aqui a gente já vê o que vai ser o reino dele, um reino abençoado. Isso realmente, irmãos, é algo que faz toda a diferença na vida de qualquer um de nós, de qualquer cristão. Não interessa se nós vamos enfrentar desertos, se vamos enfrentar tempestades, se vamos passar por desemprego, por enfermidades. A questão é, o Senhor está conosco. Nós não podemos entender que o Senhor conosco significa, como foi falado hoje lá, pelo reverendo Edivaldo, lá no Encontro da Chave, não significa ausência de problemas, ausência de lutas. Muitos querem pregar essa realidade: se você tiver Deus com você, não tem doença, não tem luta, só tem prosperidade e história.
A Bíblia ensina diferente. Você ter Deus com você significa que você tem a bênção de Deus, o favor de Deus, para enfrentar qualquer circunstância que você venha a passar. Isso é o que a Bíblia ensina. E aqui Josafá gozava disso. Ele gozava da presença do Senhor, do favor de Deus. O Senhor foi com ele, e isso assegurava para ele tudo o que ele precisava. Ele podia ser um homem inteligente, um homem prudente, um bom administrador, mas foi o favor de Deus que abençoou o reinado dele. Isso é fundamental nós termos em mente. Vemos aqui a sequência dessa ideia. O Senhor foi com José, porque andou nos caminhos de Davi, seu pai, não procurou a Baalins, antes procurou ao Deus de seu pai. Então ele era alguém que dentro do reinado dele, a gente fala, como procurar a Deus? Né? Isso é algo que a gente tem que procurar todos os dias. Todos os dias. A expressão aqui quando diz, procurou ao Deus de seu pai, é algo que nós temos que procurar todos os dias. É curioso que nós andamos sempre, você está à procura de alguma coisa. Alguma coisa você está procurando alguma solução, procurando algum cuidado que você espera, procurando alguma coisa que você tem esperado e ainda não aconteceu. Todos nós andamos à procura de alguma coisa. Quando nós vimos a igreja, nós vimos a procura de alguma coisa. Procurar a Deus tem que ser o objetivo maior na nossa vida. Mais do que qualquer coisa, do que qualquer objeto, do que qualquer pessoa que eu possa procurar, mais do que uma solução, eu tenho que procurar a Deus. É nessa procura de Deus que as coisas começam a acontecer. O problema é que nós queremos procurar todas as coisas e depois a gente procurar a Deus. Errou. Jesus mesmo orientou isso lá, nós todos sabemos de cor, o texto lá de Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar, não muda, não altera essa dinâmica, não altera essa ordem, porque não vai dar certo. Procurar a Deus em primeiro lugar. Se não tem Deus em primeiro lugar na nossa vida, as coisas já estão fora de ordem. Então nós vemos aqui que Josafá, ele começou o seu reinado de uma forma excelente, contando com o favor de Deus, mas isso também nós vemos aqui, que não era uma coisa desproposital, ele buscava o Senhor, e ele foi atendido, né? Essa procura de Deus trouxe bênção sobre ele, e essa bênção sobre Josafá foi notória. No versículo 5, o escritor continua, o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Josafá teve o reino confirmado, aprovado, reconhecido por todos como um bom governante, como um governante daquela nação, né? Sob a bênção de Deus, aí é uma coisa interessante, sob essa bênção de Deus, ele sentiu isso, ele se sentiu apoiado, ele sentiu que o povo estava com ele sentiu que Deus estava abençoando, e isso gerou no coração dele algo que aqui o texto chama de ousadia, né? Vemos aqui no versículo 6, diante dessa confirmação do reino, o apoio do povo, esses agrados que eram fruto daquilo que Deus estava fazendo por ele, né? Tornou-se-lhe, diz o verso 6, ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Sob a bênção de Deus, ele se sentiu encorajado. Isso trouxe ousadia para ele fazer algumas coisas que não tinham sido feitas em Israel. Isso é muito interessante. Ele corrigiu erros que reis anteriores não corrigiram. Quando você vai lendo o Antigo Testamento, é comum você ler um rei lá excelente, mas os altos ainda permaneciam. O rei mas os altos ainda, porque ninguém mexia nisso. Ninguém lidava com essa situação.
Era uma coisa que quando o povo de Israel entrou em Canaã, e uma das coisas que eles começaram, daquilo que eles viram, que eles aprenderam e que eles assimilaram, foram essas coisas, ter as árvores frondosas ali, escolher para fazer sacrifício, erigir postes ídolos. Tudo isso era coisa que os cananeus faziam, e algumas dessas coisas entraram dentro da nação de Israel, e eles não conseguiam, o rei, mesmo reis fiéis, não conseguiam tirar, não tocavam nessa situação. E esse texto revela um fato terrível, né? Que pode haver pecados ocorrendo no meio do povo de Deus, isso não é o povo de Deus geral. Situações acontecendo no meio das igrejas ou da igreja, que a liderança por vezes evita mexer naquilo. Isso é um fato triste, mas situações que a liderança não mexe, porque tem medo, porque vai gerar muitas situações. É verdade que dentro da igreja tem coisas que são delicadas para se lidar, e isso em qualquer situação é delicado para se lidar. Dentro do corpo de Cristo há coisas que requer tratamento, exortações, disciplinas. E se a gente quer ter um ministério popular, você não vai mexer nisso. Você vai tentar ignorar, infelizmente. Então, muitas coisas são delicadas. Não é agradável pregar ou tratar de adultérios. Acontecem nas igrejas. Não é agradável tratar sobre homossexualismo. Acontece. Não é agradável tratar, a gente às vezes tem que falar aqui na Praia Grande, aqui na praia, a gente fala de vez em quando sobre as vestes indecentes. Não é agradável tratar isso. Isso não é suave você lidar com isso, mas são coisas que precisam ser tratadas, como tem que ser tratado aqui sobre a fofoca. Vai mexer com quem? Maledicência, mentira, essas coisas têm que ser resolvidas com prudência, com sabedoria, com amor, mas com retidão, tratar. Esses autos estavam lá estabelecidos já no reino ali, durante muito tempo. Vocês vão ler daqui para frente, já leram para trás, reis que passavam por essa situação e não tratavam. E aqui nós vemos que nessa ousadia do coração aqui na vida de Josafá, o escritor registra, né, que ele tornou-se ousado em seguir o caminho do Senhor e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Ninguém mexia nisso antes. Então nós vemos aqui Deus trabalhando na vida de Josafá. A ousadia foi o diferencial para que algumas coisas acontecessem. É por isso que nós precisamos orar muito pelas igrejas, pela liderança da igreja, para que tenha esse cuidado, que tenha esse zelo, que tenha essa ousadia, que seja uma liderança forte, que trabalhe com isso e enfrente às vezes situações. Muito bem, então nós vemos aqui que Josafá, ele se conduziu dentro de um zelo espiritual movido por essa ousadia. No terceiro ano do seu reinado, está lá no verso 7, enviou ele os príncipes Ben-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. E com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão. Ele levantou esses homens para que eles saíssem pelas cidades de Judá, para fazer o quê? Ensinar a lei do Senhor. Que embora fosse um povo da lei, mas estavam longe dessa realidade.
estavam afastados disso, precisando ser lembrados, ensinados. E aí no verso 9 diz lá, ensinaram em Judá, tendo consigo o livro da lei do Senhor, percorriam todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. Então veja só, um cuidado extraordinário de Josafá, no sentido de proporcionar ao povo todo conhecimento da lei, conhecimento da palavra de Deus. Algo extremamente importante. Ele lidou com isso, ele não somente tomou ciência das necessidades, ele não só viu o que o povo precisava, mas ele tomou medidas para que aquilo que o povo precisava chegasse até ele. Essa medida, essas atitudes de Josafá, além das bênçãos que nós já vimos, o Senhor confirmou o reino, o povo, os mais abastados traziam presentes para ele e tudo mais, mas houve mais ainda dentro, por conta dessa busca dele de Deus e dessa ousadia dele em ser correto e em anunciar a palavra. O verso 10 começa assim, verso 10, veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Quando nós olhamos o reinado de outros reis, era uma questão de tempo para que os reis em volta se organizassem, se levantassem e enfrentassem o povo de Deus. Mas uma das bênçãos que Deus concedeu a Josafá foi ele não ter inimigos ali. Foi esses inimigos, quando a gente pensa hoje, os inimigos que estavam nesses dias são mais ou menos os mesmos que estão hoje lá ao redor de Israel, torcendo para que tudo dê errado com eles. São os mesmos, as mesmas etnias que estão por ali. E nós vemos aqui que nesse sentido, o que acontece? Deus faz com que esses povos tenham terror. Isso é uma coisa muito interessante, né? Aqui não diz se eram povos poderosos ou não, se eram fracos, mais numerosos. O fato é que Deus colocou medo. Não somos nós que colocamos medo nos nossos inimigos. Deus fez com que os inimigos de Israel, Judá no caso, temesse a eles, temesse a Josafá. De onde que vinha esse terror? Nada, Josafá tinha assumido, ainda não tinha feito nenhuma guerra, mas aqueles povos, por ver a bênção de Deus sobre a vida de Josafá, eles temeram, e esse temor vinha desse terror que Deus colocou sobre os reinos, sobre esses povos que eram os inimigos de Israel, né? Eu fico pensando, isso aí é alguma coisa para a gente. Eu não sei sua vida, não sei você, mas se você é alguém que tem muito inimigo como cristão, começa a refletir, porque aqui é um dos princípios que vemos aqui, é que se você tem Deus a seu favor, os seus inimigos não vão ficar inimigos de você. E não é só esse texto aqui, né? Lá em Provérbios, olha só, Provérbios capítulo 16, isso daqui acaba com a gente, porque a gente vai pensando, e agora, né? Provérbios 16, versículo de número, de que está aqui, 7, né? Olha só, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Se eu tenho inimigos, eu tenho que ver, peraí, aqui está dizendo que se o meu caminho é agradável a Deus, Deus vai fazer com que eu resolva as coisas, se eu tenho acordo, até com os inimigos vão fazer acordo, vai dissipar essa inimizade, esse conflito. Então nós vemos aqui que isso daqui que
o sábio, que Salomão escreveu, e Salomão escreveu antes de Josafá. Nós estamos lendo aqui sobre o rei Josafá. Salomão escreveu isso daqui no reinado dele, que foi praticamente o terceiro, Saul, Davi, Salomão. Então, o que Salomão escreveu, nós estamos vendo aqui a expressão disto na vida de Josafá, que buscou a Deus, Deus confirmou o reino e fez com que aqueles que eram inimigos dele não fizessem guerra contra ele. Isso é algo para a gente avaliar. Mas vejam que ele não teve somente o respeito dos inimigos. Versículo 11 diz assim, olha, alguns dos filisteus traziam presentes, olha, não era tributo, tributo é aquilo que um rei que domina fala, você vai ter que me pagar, não, os filisteus, que eram inimigos ferrenhos de Israel, sempre foram, os filisteus Palestina, está até na mesma região ali da faixa de Gaza, daquela área já eram os filisteus naquela época. Então, alguns dos filisteus, olha só, traziam presentes a Josafá e prata como tributo. Traziam presentes para ele. Também os árabes, olha, os árabes com Israel, também os árabes lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Presentes. Os inimigos traziam presente para Josafá. Se eu sou alguém que tem muita gente contra mim, tem muito inimigo, eu tenho que pensar na minha vida, peraí, por que eu não consigo ter paz com esse povo todo? A vida de Josafá está nos ensinando isso aqui. Muito bem, né? Eles experimentam também uma prosperidade, grande prosperidade e apoio em todo o seu reino. Aqui a partir do verso 12, diz assim, até o 19, Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente, e edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá. Empreendeu muitas obras nas cidades de Judá, e tinha em Jerusalém gente de guerra e homens valentes. Este era o número deles, segundo as suas famílias, em Judá, e aí vem todo um número aqui, né? Em Judá eram capitães de 1000, chefe Adna, e com ele 300.000 homens valentes, depois dele, e vem lá. Verso 19, estavam estes no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo Judá. Então ele experimentou prosperidade, apoio interno, apoio externo, bom relacionamento dos inimigos, fizeram amizade com eles, os inimigos traziam presente para ele. Então nós vemos aqui na vida de Judá, na vida de Josafá, essa caminhada assim sob a direção de Deus, sob o cuidado de Deus. No 18 começa dizendo assim, tinha Josafá riquezas e glória em abundância. Tudo isso trouxe fortuna para ele, esses presentes, a bênção de Deus, o favor de Deus, as coisas no reino deveriam prosperar, aquilo que eles produziam, devia produzir em abundância, tudo foi sob a bênção de Deus, tudo caminhando muito bem. Mas aqui vem uma observação, aqui no versículo 1. Tinha Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Aqui começa o texto a revelar uma das grandes, pelo menos na vida de Josafá, a Bíblia apresenta esta como a grande fraqueza dele. Nós vimos lá no capítulo 17, versículo 1, nós começamos dizendo que ele fortificou-se contra Israel, ele se protegeu de Israel. E agora nós vemos uma informação que ele aparentou-se com o rei de Israel. E isso aqui tem um jogo literário que na Bíblia é importante você ver. Aqui primeiro diz que ele aparentou-se e depois vai mostrar como é que isso aconteceu. É uma forma literária aqui da escrita. Então ele aparentou-se com Acabe. E aí vai dizer como que isso veio acontecer. Ao cabo de alguns anos do reinado dele, foi ter com Acabe em Samaria. Rei Acabe governava sobre Israel. Não precisa dizer nós já passamos por aqui pelo reinado de Acabe, um rei perverso,
um rei que era contra o Senhor, um rei que se casou com a Jezabel, que era uma princesa dos Sidônios, mulher que trouxe para o reino do norte toda a adoração a Baal. Ela mesmo estabeleceu os seus profetas naquela terra, e eles espiritualmente afundaram o reino do norte. E agora Josafá, que está sendo abençoado por Deus, confirmado o seu reino, uma bênção, prosperando, foi ter com Acabe. Aqui que vai começar o que? O parentesco. Ele foi lá ter com Acabe. Acabe matou ovelhas e bois, fez uma festa, né? Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que viera com ele. Ele deve ter se rodeado dos príncipes, dos seus generais, das pessoas importantes do seu reino, e foi lá fazer essa visita para Acabe. E o persuadiu, aí aqui começa, né? E Acabe o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote Gileade? Respondeu-lhe Josafá: serei como tu és, o meu povo como o teu povo, iremos contigo à peleja. Às vezes nós não consideramos o tamanho do mal só com um gesto nosso. Às vezes nós não percebemos as consequências de uma atitude, de uma escolha, de uma decisão mal tomada, de uma atitude que não deveria ter acontecido. Nós nem sempre nos damos conta aqui. Essa ida, esse encontro de Josafá com Acabe, desdobrou todo um processo de mal que veio sobre o reino de Judá. O que poderia, ele poderia ter mil argumentos, mas olha, né, fazer amizade, afinal, o reino do norte, as tribos saíram da norte. Ele podia arrumar um monte de argumento, mas Acabe era uma pessoa que todos os profetas falavam contra ele, era conhecida a idolatria, a perversidade de Acabe e a maldade da mulher dele, Jezabel. Isso era conhecido de todos. Não precisava naquela época ter WhatsApp, nem redes sociais, para saber quem era Acabe e quem era Jezabel. E lá em Judá também tinham profetas, sábios, os conselheiros do rei, lá tinha muita gente. Mas Josafá foi ter esse encontro com o rei Acabe. E a sua amizade reprovada envolveu nessa história seu filho. Isso daí nós vamos ver posteriormente lá. Seu filho se casa com a filha de Acabe, já estabeleceu uma aliança terrível nessa situação. Nessa situação, ele se envolveu com os interesses que faziam parte do reino de Acabe e não com o reino de Judá. Acabe envolveu ele nas coisas do seu reino, nas coisas que ele estava envolvido. Ele estava envolvido numa guerra, e ele já envolveu aqui. Josafá acabou entrando nessa situação com ele. O ensino bíblico é claro, né, que Deus dá as orientações para o homem, mas Deus permite. Por isso que não há um livre arbítrio. Deus permite que o homem faça suas escolhas e decisões. Desde o Éden. Deus colocou a árvore lá do conhecimento do bem e do mal, mas ele não pôs nenhuma fita zebrada em volta, olha, um monte de placas, não. Ele só disse, não mexe aqui. Não mexe nessa árvore. A palavra de Deus, ela traz orientação para nós, mas Deus é um Deus que ele, na sua soberania, às vezes, pela sua misericórdia, Ele não permite que nós tomemos um caminho errado. Ele pode, pela sua misericórdia, não permitir. Mas Ele também pode, na sua soberania, nos deixar, sim, tomar um caminho que vai dar tudo errado. E aqui, vemos aqui que Josafá
mesmo sabendo, mesmo tendo ciência, ele sabia quem era Acabe, ele entrou nessa aliança com Acabe. Ele não foi inocente, ele sabia, ele viu os erros de Acabe, ele viu lá, enquanto ele estava lá com Acabe, ele viu os erros de Acabe. Vejam aqui o versículo 4, dentro dessa situação que ele ia para a guerra lá, já se envolveu lá, ele disse-me a Josafá, o rei de Israel, consulta primeiro a palavra do Senhor. Bom, ele já estava errado, mas ele quer, ainda, o ser humano, ele está errado, mas ele tem um quê de espiritual na história, né? Vamos consultar primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou o profeta, quem que ele chama? Chama os profetas lá da Jezabel, lá, aquele monte de homem que Jezabel sustentava para... Chama os 400 profetas, 400 homens, e lhes disse, aí minha pergunta aos profetas lá, iremos a peleja contra Ramote de Gileade ou deixarei de ir? Eles disseram, esses profetas aqui eram tudo... falavam que Acabe queria ouvir. Esse é o profeta que a gente quer, né? Que fale o que a gente quer ouvir, vai dar tudo certo, vai ser uma benção. Sobe porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá, não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Aí respondeu o rei de Israel a Josafá, ainda, né, ele respondeu lá, ainda, por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. A gente conhece um monte de gente assim, ó, me dá conselhos de acordo com aquilo que eu quero ouvir, se for para dar um conselho de que eu não estou afim, ele queria um conselho, ele queria uma palavra que apoiasse o que ele queria fazer. Eu aborreço ele nunca profetiza de mim o que é bom. Esse Acabe era um manhoso, um mimado. Jezabel, acho que acostumou ele assim, ele virou a cara lá para a parede, triste, porque o camarada lá não vendeu, Nabote não vendeu a vinha para ele fez uma carinha triste, Jezabel falou, você não é homem, vai lá e mata esse cara, resolve isso, já pega a vinha. E aqui novamente, olha, ele não fala de mim o que é bom, tá bom. Este é Micaías, filho de Imlá, disse Josafá, não fale assim o rei. Então o rei de Israel chamou o oficial e disse, traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. Era assim que eles faziam nesse contexto, para resolver, para decidir. Numa eira à porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. Um deles lá, chamado Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor, com este escornearás os círios até de todos consumir. Os profetas usavam até alguns artifícios para mostrar que era verdade. Olha, até um chifre de ferro ele fez para mostrar isso. Todos os profetas profetizavam assim, dizendo, sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Era a palavra que Acabe queria ouvir. Muito bem. Aí o que acontece? Vai lá os homens, lá, o mensageiro que fora chamar a Micaías, falou-lhe dizendo, eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles e fala o que é bom. Não vai falar o contrário lá. Respondeu Micaías, tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou, Micaías, iremos a Ramote de Gileade a peleja ou deixarei de ir? Aí Micaías foi sarcástico. Ele respondeu, sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. Mas até Acabe sabia que estava tudo errado com ele. Ele está vendo que está tudo errado, mas ele quer ouvir, né? O rei lhe disse, Acabe lhe disse, quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Ele sabia que ele não devia ir. Então disse ele, então Micaías falou, vou dizer então o que Deus falou. Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor,
estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza a meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? O que Josafá está fazendo ali, gente? Tem crente que se envolve com histórias, com situações, se associa com coisas que... O que você está fazendo aí? Micaías prosseguiu: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. O governo de Deus é absoluto. É absoluto. Deus opera na coração, na mente desses profetas, na mente... Deus é poderoso, Ele agia. E aqui o Senhor está dizendo que eles iam enganar de fato a Acabe. E aqui Micaías está dizendo: olha, você vai ser enganado. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaná, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu o espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Vou mostrar para ele aí que eu vou voltar bem. Vou lá, vou guerrear e vou voltar em paz. Não vai, não tem nada dito aí da parte de Deus que tudo vai dar errado. Micaías disse: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouvi isto, vós todos os povos, presta atenção. Então nós estamos vendo aqui essa situação acontecendo, e o que eu quero chamar a atenção é: Josafá está nesse rolo. Um homem abençoado que procurava a Deus, que acabou com os Baalins, que tirou os Baalins, tirou os postes ídolos, se levantou contra essa idolatria, contra os erros de Judá, está aqui, sentado do lado de um rei, participando de toda essa cena, ouvindo o que o profeta está dizendo, o profeta do Senhor, vendo ali que não vai dar nada certo aquilo que está para acontecer, mas ele viu tudo isso, mas ele tolerou tudo isso. Qual será? Imagina Josafá ali, imagina os seus conselheiros, alguém do lado dele fala: Josafá, vamos embora, vai entrar nessa. Quantas vezes a gente chega para um cristão, para uma moça, para um rapaz, para um idoso, não entra nessa. Mas ele viu tudo aquilo ali e caminhou junto com Acabe, dentro dos seus interesses, dentro dos seus valores, né? Hoje nós vivemos tempos de inclusivismo, sob todos os aspectos. E os cristãos têm descuidado dessa associação com aqueles que não têm temor a Deus, com aqueles que não conhecem o Senhor, com aqueles que não têm nenhum interesse, indiferentes, que sejam indiferentes a Deus. Muitos estão entrando nessa associação,
tem se descuidado desse perigo com pessoas que ignoram a Deus, não se dão conta de que famílias, gerações, não herdarão os céus por conta de associação que estão sendo feitas. O envolvimento com os incrédulos, com aqueles que não temem a Deus, o envolvimento com eles traz essa associação com eles, melhor dizendo, traz um envolvimento, vai participar das coisas que eles praticam. Josafá está entrando aqui para participar de algo que era do interesse do reino do norte, que era do interesse daquele reino, de Acabe, e não do reino dele, mas ele está se associando aqui com eles. E acabou se envolvendo naquilo que não dizia respeito a eles. A Bíblia adverte, não precisa nem a gente lembrar, a Bíblia tem advertências sobre essas associações. Paulo diz, não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos. A gente fala, nossa, mas isso parece ser tão pesado, isso parece ser tão grave, não deve ser bem assim. É assim que a gente vê as coisas na palavra. Paulo diz lá, e Paulo fala, a gente fala, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Não, Paulo está escrevendo aqui no tempo da graça. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? As figuras que Paulo usa para exemplificar essa associação são figuras terríveis. Justiça e iniquidade, como juntar isso? Como conciliar isso? Como conciliar luz e trevas? Não tem conciliação. Ou prevalece as trevas, ou prevalece a luz, mas não vai ficar luz e trevas no mesmo foco. Que harmonia entre Cristo e o maligno. Paulo pegou, o pessoal fala, pegou pesado. Está pegando mesmo. Que harmonia entre Cristo e o maligno, que união entre um crente e um incrédulo. Josafá estava vivendo essa realidade aqui nesse contexto. Que harmonia podia ter entre o reino do sul, Judá, abençoado, um reino firmado no Senhor, com o reino do norte, que já estava a ponto de desaparecer. Deus não se agradava de Acabe, de Jezabel, de tudo aquilo que eles fizeram lá, e o povo seguia eles. Deus não se agradava disso, eram reprovados por Deus. Provérbios 22, 24 e 25 diz o seguinte, não te associes, Provérbios 22, 24 e 25, não te associes com o iracundo, aquele que se ira, uma pessoa muito rixosa, que anda sempre em brigas, não se associa com ele não, nem andes com o homem colérico. Mas é o princípio que interessa aqui, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. As pessoas com quem nós andamos, nós aprendemos com elas. Se os seus companheiros, se as nossas amizades, se os amigos que nós mais prezamos são aqueles que não têm temor de Deus, pastor, aí é forte, Se as suas maiores amizades, os seus grandes amigos, aquele com quem você mais convive, aqueles com quem o seu afeto é maior, não tem temor de Deus, você está se colocando em risco. Está se colocando em risco. Paulo também fala, como é que é? Sobre aquele do costume lá, eu até falei hoje para o Edivaldo, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você está sempre envolvido com alguma coisa que não é legal, isso vai te envolver. Toma cuidado, não pensa que você é diferente, não pensa que você, não, comigo vai dar certo, eu vou me sair bem, não pensa assim.
E nós estamos vendo aqui Josafá se envolvendo com uma situação que ele não precisava. Ele estava lá num reino abençoado, confirmado. O que ele tem que se envolver com Acabe? Mas o Senhor foi paciente. O Senhor foi paciente com Josafá. Através de Micaías era um profeta do Senhor, ele deu a Josafá as evidências do comprometimento da situação. Micaías falou do comprometimento da situação, e Micaías também alertou sobre o fracasso que estava por vir. Falou para ele: olha, isso não vai dar certo, sabe o que vai acontecer? O resultado disso, o rei não vai voltar para casa não, ou seja, essa guerra vai ser perdida. Josafá ouviu tudo isso, mas Josafá estava enredado pela situação. Ele estava enredado pela situação e persistiu no seu erro. Persistiu no seu erro. Nós ignoramos muitas vezes a palavra de Deus, assim como Josafá fez lá. A palavra de Deus, irmãos, é séria. Acabe já estava longe e Josafá estava ali se envolvendo com ele. Vai Micaías, fala para ele que aquilo era errado, que não tinha aprovação, que ia dar problema, mas ele persiste. Acabe estava vivendo uma situação diferente. O Salmo 73, verso 27, fala assim: olha, os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quem leva a sério essas coisas? Se afastar de Deus é a coisa mais simples, se afastar das coisas espirituais, deixar para lá. Quanta gente que já caminhou correndo bem, tá? Como diz o hino lá, corriam bem, que antes corriam bem, e hoje você olha, nem sabe mais em que lugar que está. Não levam a sério as advertências da seriedade da vida com Deus, da palavra, e Josafá não estava levando. O fato é que a associação gera compromisso, envolvimento, e a esta altura Josafá não tinha como deixar de ir à guerra. O que ele ia fazer? Ele já disse que ia, ele já foi lá, o filho dele já se encantou com a filha do rei Acabe. Como que ele vai sair dessa agora? Ele continua. Apesar de toda advertência, ele continuou. O Senhor poupou a vida de Josafá nessa situação. O Senhor ainda é misericordioso, né? Nós vemos aqui que eles foram para a guerra. Versículo 28. Subiram o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei, Acabe, né? Eu me disfarçarei e entrarei na peleja, tu, porém, traja as tuas vestes. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. O rei de Israel falou: vou estar protegido, ninguém vai prestar atenção em mim, porque eu estou disfarçado no meio do povo. Na verdade, quem ficou mais exposto foi o Josafá, que ele foi com as vestes reais. Todo mundo já viu que tinha um rei ali no meio daquela multidão. Acabe se esconde e Josafá fica exposto lá. Parece o cristão quando entra numa associação, tu incrédulo mesmo, depois o incrédulo, hein? Tanto faz. E o cristão fala: e agora? Você aí, crente? Ora, o rei da Síria dera ordem aos capitães dos seus carros, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, mas somente contra o rei de Israel. Vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Claro, olha, tem um rei lá no meio dessa batalha, e é ele. Mas Deus, ainda, toda aquela bênção lá, Josafá procurou o Senhor confirmou o reino dele. Josafá, porém, gritou, mas não foi o grito dele que livrou ele, não. E o Senhor o socorreu, Deus os desviou dele. Às vezes Deus desvia da gente as encrencas que a gente arruma,
que às vezes vai atropelar a gente, Deus desvia. Deixa eu dar uma chance para o meu filho. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de o perseguir, né? Deixaram de perseguir. Josafá foi poupado, se expôs, foi lá, não tinha que estar lá. Eu acho que ele voltou, acho que os sábios dele lá, os conselheiros, falaram: o que você foi fazer lá, Josafá? Bom, aí o que acontece? A palavra de Micaías era que o Acabe não ia voltar dessa batalha. Aí o verso 33 aqui, né? Então um homem entesou o arco e, atirando ao acaso, feriu o rei de Israel, aquele que ninguém sabia nem que era rei ali no meio daquela batalha, feriu o rei de Israel, olha, por entre as juntas da sua armadura. Gente, quando isso aqui mostra para nós, né, a gente às vezes, a gente tem dificuldade de ver, Deus é soberano. Quando as coisas têm que acontecer, não adianta você, eu tenho medo de avião, o avião cai em cima da sua casa, você morreu de avião, você vai morrer de avião, mas não vou não, porque eu tenho medo, nunca vou andar. Tá bom, aí o avião te atropela no meio do caminho. Então, não tem jeito, né? Então, nós vimos aqui o seguinte, né, havia chegado o tempo do juízo contra Acabe, não tinha jeito, era o dia. Era o dia. A sua maldade estava com os dias contados. As condições da sua morte evidenciam que tinha que ser ali, naquele dia e daquele jeito, né? Mostram isso. Uma flecha é atirada ao acaso. Imagina um campo de batalha. Vamos ficar que nem um drone lá de cima olhando. Um campo de batalha. Aquela multidão de gente, todo mundo se agredindo ali. Todo mundo igual, porque estava todo mundo ia com a mesma roupa lá dos exércitos lá para enfrentar. Alguém atira uma flecha no meio daquela multidão. E quem que pega? Acabe. E pegou e só fez o que fez, só matou como matou, porque ela também pegou no ponto certo, entre as juntas da sua armadura. A armadura era lógico que ele era uma coisa rústica, porque naquela época não havia toda a tecnologia que tem hoje, então aquilo era junto, a flecha deve ter até aberto um pouquinho ali o espaço para atingir ao rei Acabe. Mas entre as juntas da sua armadura, toda a sua proteção, todo o seu cuidado, todo o seu disfarce, não resolveu de nada, né? Lá no Salmo 139, versículo 16, diz assim, que todos os nossos dias foram cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Nós tomamos todos os cuidados, a gente vai no médico, a gente faz plano de saúde, você toma vitamina, você vai para a academia, nós fazemos 1000 coisas para nos proteger. Mas saiba uma coisa, quando chegar o dia, não tem vitamina, não tem físico, não tem atleta, não tem idade, não tem status, não tem riqueza, não tem nada, porque é o dia. É o dia, chegou. Isso não significa, bom, então vou viver de qualquer jeito, porque o dia que chegar... Não, você é responsável, você tem que se cuidar. Mas essas coisas nos mostram essa soberania de Deus, é Deus que diz o dia, é Ele que já estabeleceu, e nada vai mudar isso. Sejam cristãos piedosos, sejam pessoas poderosas, sejam pessoas infiéis, não interessa. Quando chegou o dia, Estevão não morreu antes da data, nem João Batista. Aquele era o dia do encerramento da missão deles. Como o dia que a nossa missão acabar, acabou.
de um jeito, de outro, vai acontecer. Por mais que eu me proteja, por mais que eu me cuide, eu preciso entender que a minha vida e a vida daqueles que estão à minha volta, que me cercam, estão nas mãos de Deus. É isso que nós precisamos entender. Muito bem. Quanto a Josafá, apesar de ter a vida poupada da morte, ele não ficou ileso do tremendo erro que ele cometeu. A ira do Senhor caiu sobre ele por conta disso. Eu não vou entrar agora nessa parte, mas não tem como terminar o estudo dizendo, olha, e assim, e foi feliz para sempre. Não. A atitude, essa postura de Josafá em se envolver com quem não devia, se encontrar com quem não devia, trouxe consequências terríveis para ele, sobre a casa dele. Esse gesto dele, essa ida lá, além de trazer todo o mal para Israel, posteriormente, por aconselhamento da esposa, que era filha de Acabe, ali o filho de Josafá, que casou com essa mulher, matou todos os seus irmãos. Todos. O gesto de Acabe, de Josafá, esse encontro de Josafá com Acabe trouxe tudo isso. Às vezes a gente mexe só um palitinho e pensa, não, vou mexer só um palitinho nessa história. Foi esse palitinho que trouxe toda uma derrota para Israel, aliás, para Judá, para a família de Josafá, embora ele não tenha visto a morte dos filhos. Para Judá se perdeu com toda essa situação, que a família de Acabe entrou agora no governo de Judá, faz todo um arraso, e pasmem, Josafá não aprendeu a lição. Josafá é nós, não é assim lá, né? É nós. Josafá é que nem nós, não aprende. Difícil. Posteriormente ele cometeu o mesmo erro. A gente fala, mas como é que pode ele fazer isso? É o ser humano. Mas aí é uma outra história, é Josafá parte 2, que vem tudo isso com detalhes, planejado, organizado em ordem numérica, em ordem alfabética. Mas é isso. Então, a semana que vem continuamos e o pastor Edivaldo vai trazer Josafá, Reino de Josafá, parte 2.